Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Voltamos a conversar com o Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct de Madeira, a propósito de temas da atualidade na União Europeia. Marco Teles, bem-vindo. Boa tarde, Marta. Primeiro, uma referência breve, duas notícias, uma internacional, outra nacional. O que é que tem a dizer-nos, Marco Teles? Aqui o destaque na internacional foi para esta situação que ocorreu da delegação do Partido Popular Europeu, um conjunto de eurodeputados que foram convidados pela Assembleia Nacional venezuelana no passado domingo e que viram impedida a possibilidade de entrar no país e, portanto, regressaram, no fundo, a Madrid, foi o voo de ligação, sem conseguir realmente entrar e inteirar-se da situação que era o seu propósito. Portanto, convém realçar que não era toda uma delegação oficial do Parlamento Europeu, era do Partido Popular Europeu. Como se sabe, é o partido que no Parlamento Europeu tem a maior representatividade de deputados, mas foi mais uma oportunidade perdida para a Venezuela, neste caso, porque temos um presidente que teima em manter o rumo, alguém que me parece que já perdeu, de certa forma, a lucidez e que está cada vez mais só, lutando contra tudo e todos, recusando inclusivamente a ajuda humanitária que aparece de todos os lados e que o senhor teima em recusar. Tem fechado as fronteiras com os países vizinhos. Inclusivamente com ameaça e concretização de encerramento de fronteiras, o que tem criado aqui uma situação bastante angustiante para quem vive com dificuldades e infelizmente, como se sabe, são muitos os venezuelanos que vivem já em situação bastante precária, não só em termos de alimentação, dos cuidados básicos, de saúde, alimentação, enfim, e que aguardamos todos com muita expectativa o desfecho desta situação. Esta é a notícia a nível internacional, a nível nacional, regional. Podemos destacar uma publicação? Sim, a nível regional destacar esta semana a apresentação que decorreu na quinta-feira, portanto, de um livro, uma pequena publicação intitulada Financiamento Europeu para Empresas, portanto é uma publicação da autoria da deputada do Parlamento Europeu Cláudia Monteiro de Aguiar, e eu destacaria aqui, por um lado, o mérito, obviamente, desta publicação, que é sempre interessante, é uma publicação que tenta, no fundo, compilar alguma informação que já existe, mas que pode estar um bocadinho dispersa, e, portanto, é sempre uma ajuda, e este tipo de ajuda é sempre bem-vinda. Mas, por outro lado, destacar que realmente nos discursos aqui assistido das entidades convidadas, realmente são todas unânimes em reconhecer que a Madeira tem sofrido um desenvolvimento imenso nas últimas décadas, muito ou em grande parte devido ao apoio dos fundos europeus. E, portanto, isto, obviamente, nós continuamos nessa expectativa e continuamos a contar com esses fundos europeus para o futuro e, portanto, achei interessante que, obviamente, há esse reconhecimento e até foi-se um bocadinho mais longe, associando já às eleições europeias, relembrando que elas estão aí à porta no dia 26 de maio, como se sabe, e que, de facto, nós até quase que temos aqui, digamos, que o dever moral acrescido, se quisermos, de participar nestas eleições, até porque temos sido fortemente beneficiados, quanto mais não seja, independentemente das pessoas discordarem do projeto europeu num ou noutro ponto, mas já que reconhecer, do ponto de vista do que são fundos europeus, nós não teríamos a Madeira no estado que ela está hoje, e que conhecemos hoje, se não tivessem sido todos esses fundos que temos beneficiado. Outra notícia tem a ver com o facto de Portugal ter-se antecipado quase à União Europeia naquilo que diz respeito ao combate aos plásticos. Sim, isso convém realçar que, antes de mais, é de facto uma estratégia europeia, portanto, nós estamos apenas a antecipar, e ainda bem que assim acontece, finalmente já se percebeu que o combate aos plásticos tem de facto ser uma prioridade. Eu recordo que na Europa, nós europeus produzimos anualmente 25 milhões de toneladas deste tipo de resíduos e nem sequer chega a 30% a quantidade deste plástico que chega a ser reciclado. Portanto, a reciclagem não cobre toda esta situação. Depois, o plástico já chega, é responsável
por cerca de 85% do lixo que é encontrado nas praias a nível mundial. Portanto, é algo que de facto já é bastante preocupante. Está presente inclusivamente através desta praga dos microplásticos até na própria alimentação, e portanto, sem saber exatamente as consequências que isso possa ter para a nossa saúde. E portanto, há cerca de um ano atrás, em janeiro de 2018, a União Europeia apresentou a primeira estratégia europeia, portanto, para os resíduos de materiais plásticos. E a ideia, obviamente, é eliminar em grande parte a produção deste tipo de material, é também reduzir, desde logo, o consumo dos plásticos, nomeadamente os plásticos descartáveis, e, portanto, há esta boa notícia do nosso país querer antecipar um bocadinho estas medidas que vão ser obrigatórias e, portanto, tudo o que se fizer em prol do ambiente, obviamente, que é extremamente positivo. Falemos, então, de um outro tema que tem a ver com um Fundo Europeu de Defesa. Ao que parece, a União Europeia chegou, de certa forma, a um acordo provisório. Sim, portanto, trata-se, no fundo, de um acordo político parcial, que terá que ser depois, mais tarde, formalmente aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. Como se sabe, é assim depois que funciona todo este processo de aprovação da legislação, e que é algo que já vem de trás. Portanto, isto começa em 2014 com a tomada de posse de Jean-Claude Juncker como Presidente da Comissão e, portanto, em 2014, nas suas orientações políticas, Juncker já definia como prioritário o reforço da segurança dos cidadãos europeus. Entretanto, nós sabemos desde essa altura uma série de problemas, nomeadamente relacionado com as fronteiras externas, também com a insegurança, com o terrorismo, portanto tudo isto também agravou-se, e em 2016, no discurso sobre o Estado da União, o discurso que anualmente é proferido no mês de setembro, geralmente na primeira quinzena de setembro, Juncker lançou esta ideia da criação de um Fundo Europeu de Defesa. E, portanto, ao abrigo do atual orçamento, já para 2019-2020, há aqui uma dotação orçamental na ordem dos 590 milhões de euros, 90 milhões para investigação e depois 500 milhões para o desenvolvimento de equipamentos e tecnologias afetos propriamente a esta área, mas há de facto neste acordo político parcial, como se disse, esta ideia de no próximo quadro, portanto 2021-2027, haver aqui de facto um reforço deste Fundo Europeu de Defesa, não só por um lado, vai ajudar, a ideia é que ajude na proteção aos cidadãos europeus, por um lado. Em segundo, vai ajudar também naturalmente os Estados-membros, porque há de haver uma melhor utilização até dos dinheiros dos contribuintes. Portanto, a ideia é que, em termos também militares, em termos estratégicos, em termos de produção de materiais, de investigação, possa haver aqui sinergias, um planeamento conjunto entre Estados-membros. E eu recordo-me que nós, inclusivamente neste programa, falamos sobre isto, creio que já há um ano e meio atrás, e fazíamos o comparativo paralelo com o que se passa nos Estados Unidos e dizíamos que, por exemplo, no que toca a tanques de guerra ou no que toca a aviões militares, a caças, nós tínhamos uma variedade imensa deste tipo de armamento ou deste tipo de equipamento, quando os Estados Unidos eram muito mais focados, e isto fazia com que se tornassem, no fundo, mais eficientes. E, portanto, há também, obviamente, aqui essa preocupação com a eficiência, com a questão da poupança, obviamente, e, obviamente, isto também vai dar à própria União Europeia um reforço da sua própria autonomia em matéria de defesa e também o que se pretende, a liderança tecnológica no domínio da defesa. Portanto, isto abre, obviamente, bastante as portas e é algo que vamos, de certeza, ouvir falar no futuro próximo. Do que continuamos a ouvir falar é do Brexit. Enfim. Pois, pelas piores razões, diria eu, não é? Sim, pelo impasse, por um certo impasse, não é? Por um certo impasse. Efetivamente, a ratificação do acordo de saída continua a ser um objetivo claro da Comissão Europeia, mas, portanto, a ratificação deste acordo é algo que continua a ser muito incerto. Realmente, nós estamos praticamente a um mês da data limite. E, portanto, precisamente devido ao risco deste cenário de saída sem acordo, que é cada vez mais real, a Comissão Europeia tem, de facto, apelado a cidadãos, Estados-membros, às empresas, em particular aqui às empresas, que se preparem para esta situação. Portanto, uma coisa é certa, esta saída do Reino Unido, com acordo, sem acordo, vai causar perturbações significativas no normal funcionamento das economias, como nós sabemos. E, por outro lado,
as empresas têm que se preparar para duas situações, que é, se este acordo for ratificado antes do dia 30 de março de 2019, o direito da União deixa de ser aplicável ao Reino Unido e no seu território a partir de 2021, porque nós esquecendo que, havendo este acordo, há aqui um período de adaptação, o chamado período de transição. Se porventura este acordo de saída não for ratificado, não é, até o dia 29 de março, significa que nós não vamos ter então o tal período de transição, o direito da União deixa de ser aplicável também, obviamente, ao Reino Unido e entramos aqui naquele cenário do no deal, portanto, do sem acordo, e isto significa que, por exemplo, mercadorias provenientes do Reino Unido ou que estejam destinadas a este país serão tratadas como importações e exportações para países ou de países terceiros. Portanto, isto significa formalidades, controles aduaneiros que vão ser aplicados neste processo da importação e exportação. E a Comissão, o que tem feito, inclusivamente esta semana, nós publicávamos isso através das redes sociais, do Facebook do Europe Direct Madeira, neste caso, há uma pequena publicação, muito simples, de 8 páginas, aliás, essas publicações estão, obviamente, nas 24 línguas oficiais, que é uma pequena brochura que tenta já indicar ao empresário o que é que ele deve fazer, o que fazer, como se preparar, e que tem, no fundo, uma espécie de checklist em que o empresário vai seguindo, se porventura for o caso disso, não é? Podemos estar a falar de uma empresa que não tenha aparentemente qualquer relação direta com esta situação, mas se for o caso, obviamente que convém que se prepare para um desses cenários, não é? Novas normas da União Europeia reduzirão a burocracia para os cidadãos, aqueles que vivem ou trabalham noutro Estado-membro. Estamos a falar desses cidadãos que vivem noutro Estado-membro, nós falamos de 17 milhões de europeus, portanto já é muita gente, apesar de tudo, numa Europa que se quer da livre circulação. Hão de ser mais, não tenho a menor dúvida, sobretudo as gerações mais novas que começam realmente a ver esta ideia de uma Europa sem fronteiras, e efetivamente elas não existem, portanto um espaço comum, uma casa comum, portanto obviamente que este número há de ser maior, mas a verdade é que nessas situações os cidadãos ainda têm que obter um carimbo que comprove a autenticidade dos documentos públicos, não é? E, portanto, com esta proposta, e que agora está em vigor, o que é que na prática passa a existir? Isto é, os documentos públicos que são emitidos por qualquer país da União Europeia passam a ser reconhecidos como autênticos pelas autoridades dos outros Estados-membros, sem que seja necessário um comprovativo da sua autenticidade. Portanto, isto é um pequeno elemento que, se calhar, pode não parecer muito significativo, mas para quem de facto viaja, a certidão de nascimento, uma certidão de óbito, uma certidão de casamento, nós estamos a falar deste tipo de documento que implicava uma burocracia adicional e também uma tradução, é verdade, também é esse aspecto. Portanto, o regulamento, este novo regulamento que já está em vigor, elimina inicialmente também, ou igualmente, peço perdão, esta obrigação dos cidadãos apresentarem uma cópia autenticada. Portanto, esse elemento também deixa de ser necessário, e a tradução certificada dos documentos públicos. Portanto, é no fundo um conjunto de medidas que acabam por facilitar bastante a deslocação, a mobilidade entre Estados-membros, sem também pôr em causa, e este aspecto parece-me importante, a questão da segurança, porque, obviamente, apesar disto serem, no fundo, as novas regras, nada impede que depois uma autoridade pública, num outro Estado-membro, possa pedir ao país de origem uma confirmação daquele documento através de uma plataforma informática criada para o efeito. Mas assim está facilitado. Mas, de qualquer forma, acaba por estar facilitado. Portanto, acho que facilita a vida a toda a gente, como é óbvio. Hoje assinala-se, e eu não gosto de dizer celebra-se, o Dia Europeu da Vítima de Crime. O Dia Europeu da Vítima do Crime, para já convinha só realçar aqui, é que todos nós podemos ser, obviamente, vítimas de um crime. E aqui um crime no sentido mais lato. Mais ou menos grave. Mais ou menos grave. O que importa é que, do ponto de vista estatístico, o que existe na União Europeia são cerca de relatos de cerca de 25 milhões de crimes anualmente, mas é um valor que, de
de facto não corresponde toda à verdade. Estima-se que este valor seja superior em 3 vezes, ou seja, que efetivamente anda na ordem dos 75 milhões de crimes anuais. Portanto, porque as vítimas não denunciam? Precisamente por causa dessa situação. Quer dizer, as vítimas não procuram as autoridades policiais por receios do autor do crime, pelo receio das consequências negativas que possam até advir dos processos penais, não é? Portanto, obviamente, e repare, nós nem estamos aqui a considerar, estamos a considerar as vítimas diretas, mas obviamente depois tudo o que são familiares que acompanham, amigos que acompanham estas situações, também acabam por estar envolvidos e obviamente é também algo bastante penoso. E portanto, obviamente que a União Europeia tem feito também nesta matéria, tem havido progressos, estou-me a recordar, desde novembro, aliás, de 2015, existe já a diretiva relativa aos direitos das vítimas, que tem, no fundo, está estabelecido um conjunto muito claro para os direitos das vítimas de crimes. Essa diretiva também contém uma listagem exaustiva de obrigações para os Estados-membros, no sentido, no fundo, de tentarem atenuar este problema. E também, desde março de 2017, a União Europeia adotou regras mais firmes, digamos assim, para reforçar os direitos das vítimas, neste caso específico do terrorismo, atendendo também à conjuntura que se viveu nessa altura. E, portanto, é sempre algo que acho que merece quanto mais não seja, a nossa reflexão, porque é algo que bate à porta a todos nós e, portanto, o estarmos solidários para este problema, obviamente também acaba por ser um imperativo de cidadania. E denunciar. E denunciar, que é um apelo que habitualmente as autoridades fazem, e que me parece ainda ser a melhor solução, por mais receios que possa haver numa fase inicial sobre as eventuais consequências das represálias que possam não acontecer, mas o denunciar é de facto, o ter a coragem de denunciar é de facto o primeiro passo importantíssimo para se poder resolver os problemas. Marco Teles, até à próxima. Até uma próxima. Obrigado.